Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nesse segundo momento, nós vamos conversar a respeito dos valores da doutrina social da igreja, que são a verdade, a liberdade e a justiça. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os valores da doutrina social, é importante que nós encontremos o nosso grande referencial, que nós encontremos a via mestra da doutrina social, que é realmente o referencial da doutrina, é o nosso marco, é a nossa principal referência, é exatamente a caridade. Então, a caridade, o amor de Deus por nós, e o amor de nós pelos nossos irmãos, e o amor pela missão, é realmente uma força extraordinária, propulsora. E é ela que nos comanda no cumprimento e no sacrifício do nosso dia a dia, em vista da construção da sociedade da justiça e da paz. Realmente, a caridade, ela é o nosso referencial, ela é a grande herança que Deus deixou para nós, ela é a nossa promessa e a nossa esperança. É a caridade, é o amor de Deus por nós que nos movimenta a amarmos uns aos outros e também a realizarmos os projetos de Deus a respeito da humanidade, certo? Então, a caridade é realmente uma força extraordinária. Ela impele as pessoas a se comprometerem pelo reino com coragem e generosidade, pelo reino de justiça e de paz. Realmente é a caridade que leva as pessoas a viverem compromissos e responsabilidades sociais. Agora, a caridade, ela precisa do referencial da verdade, ela precisa andar de mãos dadas com este valor que é a verdade. Dissociada da verdade, a caridade, ela se torna como que um invólucro vazio que pode ser preenchido por qualquer coisa, por qualquer valor, que não a verdade. Então, ela cai no sentimentalismo. O que eu quero dizer é que a caridade, sem a verdade, ela se torna esse vaso vazio, certo? Em que pode ser preenchido por qualquer coisa e ela perde a sua autenticidade e corre o grande risco de cair no sentimentalismo e de promover verdadeiras arbitrariedades, porque a caridade se deixando preencher por qualquer valor que não seja verdade, ela pode dar uma força, a força do amor, àquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é real, certo? Então, um grande risco para uma cultura que vive apartada da verdade se tornar prisioneira de paixões, de emoções, e uma palavra adulterada e abusada se tornar exatamente o oposto do que a caridade se propõe a ser. É um grande risco. Por isso, é muito importante que a sociedade e que as relações sejam norteadas pela verdade, em vista de uma autêntica responsabilidade social, certo? Para que essas relações não se tornem vítimas de interesses e lógicas de poder. Porque neste vaso, que é esse grande vaso, que é o amor, que é a caridade, e que vazio pode ser preenchido por autorreferencialidade, por paixões e emoções distorcidas, se tornando exatamente o oposto do que realmente a caridade se propõe a ser, tá certo? Então, a verdade, ela precisa ser proposta, ela precisa ser
anunciada com humildade, com convicção e com testemunho, certo? Então, viver a verdade dessa maneira realmente é uma maneira, é a forma de se viver autenticamente a caridade, tá certo? Sobre isso, é importante a gente falar a respeito da partilha de bens e dos recursos, sobre a qual se encontra, que deve se encontrar a verdadeira economia dos povos, né? Uma verdadeira economia, uma autêntica economia, claro, ela busca o desenvolvimento de todo homem, mas ela também busca que todo homem tenha o mínimo necessário, por isso ela se baseia na partilha de bens e recursos, certo? Então, a partilha de bens e recursos, ela é a base do desenvolvimento, do desenvolvimento humano. E ela não pode acontecer, uma partilha de bens e recursos, ela não acontece em vista de um simples progresso técnico ou de boas relações de convivência. Não. A autêntica partilha de recursos, ela acontece em vista do potencial do amor. Ela acontece em vista do amor, em vista da caridade, que suplanta, que transcende o mal pelo bem, certo? E que, dessa maneira, ela transforma as relações humanas, né? E o desenvolvimento humano em uma relação verdadeiramente humana, certo? Então, por isso, nós falamos que a caridade, ela precisa viver amparada na verdade, e a verdade, ela precisa viver sob a luz da caridade. Uma sem a outra, perdem o seu significado. As duas precisam andar justapostas. Elas não conseguem, uma autêntica verdade, uma autêntica caridade não consegue viver sem a verdade. E uma verdade capaz de transformar o mundo, uma verdade que é capaz de levar o mundo à sua salvação e ao projeto que Deus pensou desde toda a eternidade. Ela não vive só sem a caridade. São dois elementos que se justapõem e que precisam um do outro para serem verdadeiramente conceituados e vividos. Tá certo? Então, falamos a respeito da via mestra da doutrina social, que é a caridade, e falamos a respeito da verdade. Agora vamos falar um pouco a respeito da justiça. A justiça, em primeiro lugar, ela a justiça, ela é o primeiro degrau para a caridade. Não tem como você dar ao outro o que lhe pertence, o que te pertence, não tem como você fazer uma autêntica partilha de bens, dar ao outro com gratuidade, com misericórdia, com amor. Não tem como você dar ao outro o que te pertence se você não dá ao outro o que pertence a ele. Então, a justiça, ela é o primeiro degrau. Ela é o elemento mínimo da caridade. Para você chegar na caridade, você precisa passar pelo caminho da justiça. E isso deveria ser mais fácil do que nós vemos cotidianamente. Realmente, viver a justiça não é algo fácil. Dar a cada um o que lhe pertence de direito não é algo que a sociedade tem conseguido realizar, certo? Então, a justiça, ela é um grande valor. Se nós conseguirmos viver a justiça, verdadeiramente dar a cada um o que lhe pertence, nós já estamos atingindo o primeiro degrau da caridade, certo? Então, contudo, claro, a caridade supera a justiça e a complementa. Por quê? Porque a caridade, ela insere na justiça a lógica do dom e do perdão, certo? Então, a justiça, ela confere ao homem
a cada homem o que lhe pertence por direito. E a caridade, ela eleva a justiça. É o segundo degrau, é mais elevada, ela transcende a justiça. Por quê? Porque ela insere na justiça a beleza do dom e do perdão, a lógica do dom e do perdão, certo? Então, a cidade do homem não se move apenas por relações feitas de direitos e deveres, mas antes e sobretudo por relações de gratuidade, misericórdia e comunhão. A caridade manifesta sempre, mesmo nas relações humanas, o amor de Deus, dá valor teologal e salvífico a todo o empenho de justiça no mundo. É uma parte, isso é um trecho da Caritas in Veritate. Ainda sobre justiça, na doutrina social da igreja, eu queria falar a respeito de algo que se extrai da doutrina social, que é muito rico e importante para todos nós, na leitura da realidade social em que estamos inseridos. É podermos extrair de algum lugar, objetivamente, um critério de bem e de mal. Então, a justiça nos leva, a justiça que nos ensina a doutrina social da igreja, ela nos torna capazes de extrair um critério objetivo de bem e de mal, que é capaz de comprometer todos os seres humanos, todas as pessoas. Não é um critério subjetivo, em que a pessoa, porque ocupa determinado cargo, é capaz de fazer apenas coisas boas, mas não. O critério objetivo do bem e do mal leva verdadeiramente todas as pessoas inseridas naquele contexto social a se olharem umas para as outras com justiça, entregando a cada um o que lhe é de direito. Então, esse critério objetivo do bem e do mal, nós podemos vislumbrar no Evangelho e podemos extrair da doutrina social da igreja numa busca mais elaborada da justiça. Certo? Sobre a liberdade, esse valor tão precioso para todos nós que é a liberdade, nós podemos falar que conhecer a verdade e aderir a ela é um ato de liberdade, certo? Então, nós cristãos, nós não somos chamados a impor a nossa fé. Nós precisamos, no anúncio da verdade, no anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a propor a verdade, a apresentar a beleza da verdade, a beleza de Jesus, que salvou a minha vida e que rege a minha existência e que norteia as minhas decisões. A beleza de Jesus que me tirou de um lugar sombrio e solitário, me colocou no seio de uma comunidade, mas também que ilumina todas as decisões que eu tomo na minha vida e que ilumina as minhas decisões sociais no âmbito das minhas relações sociais e que ilumina as minhas decisões como autoridade, se a pessoa for autoridade. Então, essa é a beleza de Jesus e a beleza do Evangelho que nós somos chamados a propor, a mostrar, mas nós não somos chamados a impor. O Evangelho não se impõe, né? A verdade, ela tem uma força por ela mesma. O homem não impõe o Evangelho se impõe. A verdade tem uma força por ela mesma. Ela mesma é capaz, uma vez ouvida e recebida, acolhida, ela provoca grandes transformações. Porque a verdade tem uma força própria, porque Jesus é a verdade. Então, é importante que nós percebamos isso, porque
atualmente se fala que sociedades em que estão convencidos da verdade e firmemente quando nós firmemente aderimos a uma verdade, a um referencial de verdade, nós não somos capazes de viver a democracia. Não somos dignos de confiança sob o ponto de vista democrático, porque não aceitamos a verdade da diversidade, da variabilidade, da maioria, segundo os diversos discursos políticos. Mas é importante que a gente fale a respeito disso, que sem o referencial último da verdade, qualquer ação política, qualquer convicção que seja, ela pode ser instrumentalizada e distorcida, como nós vemos, né? Nós vemos que critérios, até o princípio da dignidade da pessoa humana é distorcido, já foi distorcido na sua aplicação em vista de falsos valores. Em vista de falsos valores. Então, esse princípio básico da sociedade, que não só, que norteia também a doutrina social da igreja, mas esse princípio básico da sociedade, que é a dignidade da pessoa humana, ele é interpretado de todo jeito, de toda forma. Então, sem o valor da verdade, sem o referencial da verdade, esses princípios, eles se tornam, eles podem ser distorcidos, instrumentalizados e manipulados para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, para instituir qualquer atrocidade, né? Então, uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história já nos demonstrou existir. Tá certo? Nós também não fechamos os olhos em vista do fundamentalismo religioso, como eu já disse, né? Só que o cristão, o verdadeiro cristão, o cristianismo não é uma ideologia, certo? Então, o verdadeiro cristão não se reveste de uma ideologia. Ele apresenta a verdade que ele experimenta e que ele testemunha. E a pessoa adere por força do Espírito Santo, certo? Então, a fé católica e a fé cristã, ela não é ideológica, né? E ela não encarcera a verdade. De modo que a igreja, ela reafirma constantemente a dignidade transcendente da pessoa e ela tem por método a liberdade. Por isso que, em vista da liberdade, nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Foi uma decisão livre de Jesus. Foi uma decisão livre da Virgem Maria dizer sim ao projeto de salvação da humanidade. E Deus não proibiu Adão de pecar por respeito à liberdade de Adão. Então, é tão grave a liberdade para a doutrina social da igreja, para o evangelho, para as escrituras. Então, eu gostaria de finalizar esse momento falando, lendo aqui para vocês um trecho que me chamou muito a atenção do discurso do Santo Padre Papa Francisco neste último dia 27. Né? Então, ele falou, nessa quaresma, ressoa o teu apelo urgente, o apelo de Deus. Convertei-vos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chamo-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa. De separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.